Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês dormiram? Dormiram bem? Acordaram melhor ainda? Dá uma espreguiçada aí de onde você estiver. Levanta se você ainda tá deitada, sabe? Permita-se viver o dia que o Senhor preparou para você. Permita-se sentir o sentimento que o Senhor preparou para você. Muitas das vezes queremos mudar a rota, mudar a linha, mudar os planos que o Senhor tem colocado para nós. E muitas das vezes queremos mudar tudo por causa de uma preocupação que nos amola, que nos atormenta, que rouba o nosso sono. Quem aí, queria saber de você nessa manhã, quem aí tá com alguma preocupação? Você tem algo que te incomoda, que tem tirado a sua paz? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa preocupação. Feliz Dia da Mulher, Natália. Feliz Dia da Mulher, né, para vocês. Parabéns pelo nosso dia. Mulheres fortes, guerreiras. Dizer que é fácil, né, gente? Eu acho que é mentir, né? Não é fácil fazer tantas coisas. Às vezes você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar, tanta responsabilidade, né? E você tem que estar bem, você tem que estar bonita, você tem que estar isso, você tem que estar aquilo. E muitas das vezes a gente faz isso por outro, mas a gente tem que aprender que a gente tem que fazer isso por nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre preocupação. Eu queria saber de vocês, queria que vocês colocassem no chat, coloca eu, levanta a mão. Quem aí de vocês passa por algum momento que tem roubado a sua paz? Que tem algo que está te incomodando, uma preocupação? Às vezes, algo que te aconteceu, que tem te acontecido, decisões que você precisa tomar, situações que você precisa resolver. A Gi, Pietra também. Hoje nós vamos falar sobre preocupação. Eu queria que, primeira coisa, é que você trouxesse a essência dessa preocupação. E nós vamos entender isso nesse nosso momento pela manhã. Vamos compartilhar? Clica aí no aviãozinho. Eu vou clicar aqui junto com vocês. A Natália diz, eu tenho a questão de estar em um relacionamento e não sinto que corresponde ele à altura. E não consigo terminar com ele por carência emocional. Meu filho de 17 anos fala que eu preciso ficar sozinha. Quando a gente envolve, né, relacionamento, família, eu acho tão delicado, porque Deus é amor, né? Então, eu acho que o primeiro passo, Natália, é entregar para o Senhor, sabe? Às vezes a gente deslumbra, você pode estar deslumbrado com algo do mundo, sabe? E que possa ter distraído você. E uma distração pode roubar a nossa felicidade, sabia? Uma distração pode roubar a nossa alegria. Às vezes, se você está no trânsito, se você está dirigindo, se você vê algo bonito, você olha para o lado, questão assim de 2 segundos, pessoas sofrem acidentes e morrem. Pessoas sofrem acidentes e ficam paralítico para sempre. Uma distração de segundos tirou a vida. Uma distração de segundos tirou, não pode mais andar. A distração, ela rouba a nossa vida. Ela rouba a nossa alegria. Então, o primeiro passo é saber se não tem distrações que está ofuscando o seu sentimento, sabe? E quando é relacionamento de muitos anos, acaba que vai virando quase que uma amizade, né? Então, nós precisamos entender que as coisas precisam mudar todos os dias. E às vezes entra preocupações, aí vem preocupações com filhos, preocupações financeiras. E aquilo ali, você fica com dor de cabeça, você tá cansada, você não tem tempo pra nada. Você não tem nem vontade pra nada por causa do cansaço. As preocupações têm sugado a sua energia. Acredito que o que Natália passa, muitas pessoas devem passar também. E o fato é, temos que vigiar e orar, para que distrações não roubam a nossa alegria, não roubam a nossa família, não roubam a nossa vida, sabe? A primeira coisa, vamos compartilhar primeiro, eu quero compartilhar junto com vocês, porque tem pessoas que eu sempre gosto de convidar para vir. Se você sentir no seu coração
compartilhar com alguém, compartilha, sabe? Hoje nós vamos falar sobre preocupação. E achei interessante o ponto da Natália, porque eu acredito que muitas pessoas vivem isso também, sabe? Hoje. Coloca assim, ó, enviar. Se você já enviou, coloca assim, ó, feito. Se você já enviou, quero que você coloque feito. Lembre sempre do nosso combinado. Se eu falar algo que faz sentido para você, gostaria que você colocasse um coração, sabe? Para eu saber que se faz sentido para você nossas manhãs, nossos momentos. Quero que vocês interajam comigo para que eu possa ter esse feedback de vocês, né? Se a gente continua com as nossas manhãs. Natália diz, tenho medo de magoar, ferir ele. Na verdade, saí de um relacionamento de 7 anos, no qual estava pretendendo oficializar, aí terminamos e logo comecei a namorar com meu namorado, com quem estou há 2 anos. Vários pontos no que acontece com a Natália. Primeiro ponto, quando muitas pessoas saem de um relacionamento, elas não vivem aquilo que precisa ser vivido. Elas não curtem o deserto. Lembra que eu tenho falado muito sobre isso com vocês, de viver as fases, de curtir o deserto, de permitir estar no deserto. Estar no deserto é estar em um lugar onde parece que o mundo está acabando, sabe? Mas é confiar no Senhor. Muitas das vezes pessoas sofrem relacionamentos porque saem de relacionamentos e entram em relacionamentos. Terminam aqui, entra aqui, termina, entra. E não tem tempo para se conhecer, para entender as suas dores, as suas dificuldades, os seus medos. Muitas das vezes isso acontece, não quero dizer que seja o caso da Natália, mas pode ser que seja o caso de alguém, porque isso acontece conosco de forma inconsciente. Você termina relacionamento e logo entra em outro relacionamento porque você não quer sofrer. Aí vem o medo de ficar sozinha, medo de sofrer, medo da solidão, vem a carência. Aí você logo entra num relacionamento porque você não quer sofrer, você não quer passar por isso. Você não quer passar por esse deserto, no qual esse deserto vai te fazer crescer. Eu gosto sempre de citar aquela minha amiga que namorou 7 anos, terminou, não ficou nem 1 mês casada. Sofreu pior do que sovaco de aleijado. Mas ela viveu o deserto dela e hoje ela está maravilhosamente bem. Hoje ela é outra pessoa, hoje ela é outra mulher. Ela precisou passar por aquele momento para se tornar a mulher que ela é hoje. E para viver bem, feliz e alegre com a pessoa que ela vive hoje. Talvez se ela tivesse saído daquele relacionamento naquela época e tivesse já encontrado esse rapaz, que é o Leandro, talvez eles não teriam dado tão certo. Porque ela iria estar carregando feridas, dores, marcas. Ela ia vir com uma bagagem muito pesada, no qual pode ser que ele não iria suportar. Por isso é importante a gente ter essa maturidade, que tem desertos que a gente precisa passar. Tem desertos que eles fazem parte do nosso crescimento. Alguém falou que o áudio tá mudo. Tá mudo para vocês também? Vocês estão me ouvindo? Coloca tô ouvindo. Ou tá bom, porque às vezes pode ser que seja o da pessoa que falou que tá mudo. A gente disse uma coisa muito legal. O deserto, muitas das vezes, é para você se encontrar o seu próprio eu. Muitas das vezes o deserto ele vem para nos fazer nos encontrar, para nos fortalecer. O fato é como que nós vamos suportar e passar por esse deserto. Pegando o gancho da Natália, que vive nesse relacionamento, que quer terminar, que tem medo. Eu sempre gosto de dizer que quando envolve família, filhos, eu acho que precisa de muita delicadeza para tomar decisões, né? Por que chegou nesse ponto? Foi uma pequena distração, sabe? O inimigo usa de diferentes formas para tentar entrar na nossa vida. Muitas pessoas não gostam de acreditar que o mal existe. E o mal existe tanto que Jesus chegava nos lugares e expulsava demônios. Como que a gente não vai acreditar que existe? Então, a primeira coisa, a gente precisa acreditar que existe. E precisa acreditar que ele está o tempo todo esperando uma brecha para poder infiltrar, para poder destruir. Destruir negócios, destruir lares, destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir amizades. Ele espera uma brecha. Por isso, nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, para que a gente não possa dar brecha para ele entrar. Porque muitas das vezes ele entra na nossa fraqueza. Às vezes ele traz distrações.
Às vezes relacionamentos estão abalados, talvez por algo que você viu, que você ficou encantada. Mas muitas das vezes a gente vê só o palco, a gente não vê os bastidores. Quantas pessoas eu já vi destruindo relacionamentos, porque talvez conheceu alguém que ficou simplesmente encantado por aquela pessoa, terminou relacionamentos de anos e não ficou nem 30 dias com aquela pessoa. Porque foi tudo uma distração, e uma distração momentânea, ela tem potencial para destruir a nossa vida. Relacionamentos são destruídos, famílias são destruídas. Imagina comigo que você está dirigindo um carro e vem uma distração, às vezes você vê uma coisa muito bonita. Gente, quem nunca passou por isso? Às vezes você está no trânsito, você vê algo bonito, você olha. Quando você olha para frente, você já dá aquela freada porque seu carro quase bate. Distrações roubam e tira a nossa vida, tira a nossa felicidade, tira a nossa alegria, tira a nossa família. E essas distrações, muitas das vezes, ela vem por uma brecha que nós demos onde o mal entra. Nós temos que ficar atento a isso, sabe? Em tudo na nossa vida. O mal faz de tudo para poder infiltrar em nós. Ele vem através dos nossos pensamentos. Por isso eu te falo, Natália, ore, reze, entrega para o Senhor. Fala, Senhor, eu tô com essa dificuldade, Senhor, eu tô com esse problema, Senhor, eu tô desanimado nesse ponto, nessa área. Senhor, reativa a minha vontade de continuar com essa pessoa. Senhor, mostra-me, Senhor, vem acender em nós o fogo do amor que vem de ti, sabe? Às vezes a gente fala assim, mas eu vou orar por isso. Deus às vezes quer que você ore por coisas tão, assim, que pra você parece ser tão banais. Mas Ele quer te mostrar que Ele tá o tempo todo ali com você. Que Ele tá a todos os momentos do seu lado. Não permita que distrações estraguem a sua família. Não permita que nada nem ninguém roube a sua paz. Permita-se viver o deserto que você precisa viver. Permita viver as fases que você precisa viver. Mas não se limite em caminhar sozinho, sabe? Hoje eu comecei falando com você sobre preocupações. E eu perguntei, vou perguntar para você que está chegando agora. Quem aí está vivendo algum momento de preocupação? Você vive alguma situação que tem roubado a sua paz? Talvez você precise tomar decisões. Talvez você não consegue se mover. Talvez você se sente totalmente paralisado por algo que te aconteceu, por uma preocupação alheia, por uma preocupação sua. Talvez por um negócio, talvez por família, talvez por relacionamentos. O fato é, a preocupação, gente, ela rouba a nossa alegria. A preocupação, ela tira o nosso brilho. Ela suga todinho. Já viu aqueles, tipo aquele sugador, né? Que faz e chupa todinho. A preocupação, ela vem para sugar toda a nossa energia, para roubar toda a nossa energia. E a preocupação, alguém falou, eu só tenho preocupação. Então presta bastante atenção. A preocupação, ela rouba a nossa alegria, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa capacidade de se movimentar, de pensar, de agir. Às vezes você tá em um negócio, talvez, que tá te preocupando demais, tá roubando toda a sua energia, toda a tua força. Você não permite pensar em soluções, em saídas. Você acha que o mundo acabou, talvez é um problema desse tamanho que ficou o mundo inteiro. Não porque o problema é o mundo inteiro, porque você colocou todo o seu foco ali. A preocupação, além dela roubar a nossa paz, a preocupação é o oposto de confiar em Deus. A preocupação, ela é o oposto. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu confio demais em Deus, mas a pessoa está o tempo todo preocupada. Tem alguma treta errada ali. São coisas distintas. Preocupação e confiar em Deus. A preocupação é o oposto de confiar em Deus. Porque quando você confia, você vai diante dele e entrega nos pés dele. Senhor, eu não quero carregar isso comigo, eu não consigo resolver, toma. É igual, como se diz, né? Toma que o filho é teu. A preocupação, ela rouba a nossa alegria. Ela rouba a nossa capacidade de pensar, de ver novas possibilidades, de estruturar. A preocupação, ela rouba a nossa paz interior, a nossa capacidade de ver outras opções, de ver novas portas abertas. A preocupação, ela nos faz perdermos dentro de nós mesmos.
Nós precisamos entender que a preocupação, ela suga a nossa energia, a nossa alegria, o nosso brilho. E a preocupação é o oposto de confiar em Deus. Porque quando você confia em Deus, você entrega para Ele. Você tem certeza que vai dar certo. Não que o certo seja a sua vontade, mas que o certo seja a vontade dEle. Entende? Muitas das vezes a gente frustra mais ainda porque a gente quer que dê certo do nosso jeito. E é impressionante, sabe? Como Deus age assim, e as coisas vão... Fala, meu Deus! Essa semana eu vivi alguns momentos assim, de algo que eu achava que era, e quando eu vi, Deus mostrou que não era, e que massa! Eu falo, que massa que Deus é, sabe? Deus, muitas das vezes não, Deus fala conosco, muitas das vezes nós que não ouvimos, porque a gente está preocupado demais. Talvez a gente está preocupado demais com o barulho que tá lá fora, com o vizinho, com o fulano tá falando com a vida do ciclano, com o ciclano terminou com o fulano e tá... Ei! Preocupações roubam a nossa energia. Preocupações vêm, parece, para tampar os nossos ouvidos e ser escama nos nossos olhos, para que nós não possamos ver os caminhos que o Senhor tem para nós, para que que não nos permite ouvir a voz do Senhor. A preocupação rouba aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa fé, o nosso brilho, a nossa alegria. E distrações. Por que a hora que você falou de distrações, se no qual você disse que a gente ia falar de preocupação? Porque logo quando entrei, alguém falou, meu relacionamento tá assim, assim, assado, é de tantos anos, quero terminar e não tenho força. Opa, tenho um filho, vivo tantos anos. Falei, peraí que o buraco é mais embaixo. Quando é um relacionamento de namoro foi feito para terminar. Por quê, Áurea? Porque se terminou é porque não deu certo. Se não terminou, vai virar casamento, aí sim. Se está num namoro, aí é tempo de rever. E falar, é isso que eu quero pra minha vida? É com essa pessoa que eu quero caminhar? Eu consigo dividir os meus momentos bons e meus momentos ruins com essa pessoa? No namoro que a gente vê isso. Tomei decisão e casei. Peraí, agora o buraco é mais embaixo. São palavras diferentes. São palavras distintas para quem namora e para quem é casado. Por quê? Porque quando você é casado tem uma família. Não é só sobre você, sobre as suas vontades. Envolve filhos. E muitas das vezes pessoas têm abandonado as suas famílias por causa de distrações. Distrações momentâneas, no qual distrações e desejos momentâneos tem o poder e a capacidade de roubar a sua vida, de roubar a sua alegria, de tirar a sua paz. Quantas pessoas eu conheço, imagino que você também conhece, viviam bem, viviam felizes. Talvez conheceu alguém, talvez um homem, talvez uma mulher. Talvez trocaram olhares e se distraíram ali em questão de segundos. O inimigo entra na nossa vida em questão de segundos. Ele tem um dom de entrar em questão de segundos. Ele invade o nosso coração, os pensamentos, nós vamos falar sobre isso. E quantas pessoas você conhece que viveu casado anos? Por causa de uma distração, perdeu toda a família. Eu lembro de um caso, eu não vou lembrar agora perfeitamente, porque não foi algo que eu aprofundei, mas eu lembro deles falarem. Lá, acho que era amigo do meu sogro, alguém lá. E era um senhor que ele era casado assim, anos, sabe? Sei lá, 20 anos, 30 anos, muitos anos. E tinha filhos grandes, filhos casados, netos. Lembro da história, assim, bem vaga, mas parece que a ênfase é essa. Ele parece que foi pescar, eles tinham grupos de pescar. E lá na pescaria, acho que tinha as pessoas, sei lá, que faziam comida, não sei. Parece que ele conheceu alguém lá. E se envolveu com essa pessoa lá, uma distração, voltou com a cabeça totalmente transformada. Uma distração. Chegou, terminou a família, estragou os sentimentos de filhos. Os filhos não olham mais. Gente, você que é filho, se o seu pai ou a sua mãe comete uma coisa dessa, por mais que você ama, mas você perde a admiração. E eu acho que o pior sentimento, sabe, que você pode perder de uma pessoa é a admiração por ela. Quando você olha para uma pessoa e não tem admiração, tem que orar e rezar a Deus para que Deus faça um milagre ali.
Se não tem admiração, não tem vontade de estar perto, não tem vontade de conversar, não tem vontade de dividir nada, não tem vontade de estar junto. Ele voltou da pescaria, o pessoal descobriu, foi um bafafá, porque eu acho que eles eram da igreja e era muito tempo casado e tinha filhos grandes, acho que tinha até netos. Enfim, destruiu a família. Resumo da ópera, hoje ele tá junto com ela? Não, gente, óbvio que não, era uma mulher bem mais jovem, foi uma distração, vai lá saber se não foi por algo financeiro. Uma distração roubou a família dele. Provavelmente essa distração roubou a felicidade dele. Eu imagino os sentimentos dessa pessoa depois que tudo passou. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Por isso eu falo que quando é uma orientação sobre namoro, o namoro é uma fase que é para se conhecer, então é para terminar mesmo, sabe? Não é que você deseja que aquele namoro termine, mas é onde você está conhecendo, é onde você vai ver se faz sentido ou não para você. Porque você tem opção de escolha. Você tem opções de escolha, eu quero viver isso ou não, eu quero isso para minha vida ou não. Isso você vê no namoro. O fato é, muitas pessoas não conseguem enxergar isso no namoro, ou não querem ver isso no namoro e vão ver isso depois que já tem filhos. Aí vai ferir pessoas, destruir família, ferir filhos. Por isso tantas pessoas hoje têm dificuldade, tantos filhos hoje depressivos. Talvez por uma irresponsabilidade dos pais. Ai, Yara, mas eu sou assim hoje, eu sou assim no meu relacionamento porque o meu pai era assim. Para, A gente é dono de dar desculpa pra tudo, né? Não. Imagina, meus irmãos falam assim, eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu faço isso porque o meu pai fazia. Ei, vamos parar com isso? A gente já é bem crescidinho e bem maduro o suficiente para entender o que a gente quer e o que a gente não quer. Paradigmas precisam ser quebrados. O seu pai fez isso, feriu, machucou, e você quer continuar essa vida para sua família? Você quer continuar ferindo, machucando? Muitas das vezes as pessoas querem desculpa para tudo. Elas não querem assumir a culpa, que elas precisam acordar e ter maturidade, sabe? Ei, acorda! Até quando você vai ficar ferindo pessoas? Até quando você vai ficar estragando famílias? Ei, tá na hora de acordar, sabe? Tem pessoas que às vezes precisam disso. Pra entender que não é o pai fez, eu tenho que fazer, não. Você viveu na pele do seu pai? Você viveu com os recursos do seu pai? Eu vejo muitas pessoas que falam, mas eu não tenho condição, porque eu não tive educação pra isso, minha mãe não me colocou... Ei, a sua mãe, eu tenho certeza que ela deu o melhor que ela tinha naquela época. Eram as condições que ela tinha. Eram os recursos que ela tinha. Até quando você vai ficar sendo um bebê mimadão aí pra ficar choramingando? Às vezes tem pessoas que é assim. Eu sou triste. Às vezes você vai em encontro e você vê, né? Eu sou depressivo porque eu não tive carinho da minha mãe. Eu sou depressiva e eu sou assim porque minha mãe não me deu atenção, minha mãe não me deu carinho. A sua mãe te deu o melhor que ela tinha, eu tenho certeza disso. Às vezes a gente quer comparar, né, com o hoje. Você já parou para pensar nos recursos que ela tinha lá atrás? No que ela viveu lá atrás? Eu lembro da minha mãe contar de algumas histórias. Eu sou muito ruim de memória, de lembrar. Eu lembro quase nada do passado. Eu acho que Deus me deu o dom de apagar coisa ruim, sabe? Para não ficar carregando comigo. E sempre que eu ouvia minha mãe contando algumas coisas, eu me dava vontade de chorar, sabe? Eu achava muito triste, às vezes eu saía de perto quando minha mãe tava contando, porque era muito triste. Às vezes minha mãe falava até muito tempo, tipo, não tinha água lá em casa, não tinha luz. E nós somos 6 filhos, né? Eu sou a caçula de 6. E a minha mãe falava que às vezes grávida e com o meu irmão mais velho pequenininho, assim, ela ia lá, pegava aquelas latas de água, carregando lenha. Aí agora eu vou falar assim, não, eu sou assim porque a minha mãe fez isso. Ei, sua mãe deu o melhor que ela tinha. As condições de antigamente para hoje são completamente diferentes. Nós que precisamos parar de ser mimados, sabe? De carregar conosco sentimentos de, tadinho, tudo que aqui tem dó. Para com isso. Às vezes a gente quer que todo mundo tenha dó e piedade da gente, pra quê? Entende uma coisa? Quanto mais dó e piedade as pessoas têm de você, menos você cresce.
Sabia disso? Alguém já te falou isso? Tem gente que você não pode... Gente, tem gente que eu não suporto. Eu tenho que orar a Deus todo dia antes de chegar perto. Você chega perto da pessoa e fala... Parece que ela faz questão, sabe? Ai, mas tá tão difícil. Ai, para! Dá vontade de falar assim, acorda, minha filha. Vamos viver, olha a vida, olha o dia, olha o sol. Olha o ar que você respira, que tem N pessoas nos hospitais com oxigênio. Tudo que essas pessoas queriam era estar de pé, podendo respirar e não conseguem. E você ir lamentando a morte da bezerra. Já percebeu o quanto muitas das vezes a gente lamenta por algo que não faz sentido? A gente perde tantas oportunidades por não viver aquilo que nós temos. A gente perde tantos momentos para ser feliz, vivendo a vida do outro, querendo ter o que o outro tem, viver o que o outro vive. Muitas das vezes você só vê o palco da vida de alguém, os bastidores você não vê. Tem pessoas que falam, nossa, mas fulano deu sorte, né? Nossa, olha que sorte. Do nada, fulano conquistou isso. Às vezes o fulano tem 10 anos que está estudando. Às vezes tem pessoas que passam em concursos, né? Outro dia um sócio de um negócio aqui falou assim, ai, porque a gente tem que arrumar alguém para ficar no lugar da fulana, porque a fulana passou em um concurso que vai ganhar 1 milhão por mês. Que concurso é esse, gente? Que vai ganhar 1 milhão por mês? O que essa mulher vai fazer lá nesse lugar? Quis até saber, ué. Aí, se você não cuida e se você não entende, você pensa, nossa, mas que sorte a da fulana, né? Passou num concurso, vai ganhar 1 milhão por mês, que é isso? Daí você fala, não, que sorte, né? Do nada. Não, peraí. Mas vamos colocar os pontos no i. A mulher já está quase senhora, sei lá, já é bem senhora mesmo, por sinal. A vida toda estudou para aquilo ali. Aí a pessoa vê e fala, que sorte, né? Do nada a fulana cresceu. Aí você não vê quantas noites a fulana passou acordada, quanto tempo a fulana passou com a bunda na cadeira estudando, quanto tempo a fulana se dedicou. Às vezes você fica aí babando, sabe? No Instagram das pessoas, vendo o corpo definido daquela pessoa, a barriga trincada. E fica lá, babando. Ei, enxuga. Às vezes a gente precisa enxugar, sabe? As nossas babas. Levantar e dar um jeito de fazer para que nós possamos ter aquilo que nós admiramos no outro. Não é desejar o que o outro tem. É saber o que o outro fez para ter o que ele tem. O quanto ele se dedicou. Só que muitas das vezes a gente quer ter, mas a gente não quer se dedicar à altura, né? O fato é o quanto você tem observado o que você tem, o quanto você tem valorizado o que você tem, o quanto você tem cuidado daquilo que você tem. Nosso momento hoje, né? Algumas pessoas chamam de devocional, café com a Áurea. O nosso momento hoje tomou outra direção. Eu tinha uma palavra pra gente linda, mas eu vou falar essa palavra amanhã. Eu tenho certeza que vai te mostrar outros caminhos, sabe? Tudo começou, seguiu outra direção, mas a live, o nosso momento não é meu, é do Espírito Santo, então que seja vontade dele. Alguém começou, logo que entrou, Natália falou sobre o relacionamento dela. Ela queria terminar. Ela não aguentava mais, que não estava feliz, mas que tinha uma família e tinha um filho. O fato é, eu imagino padre, pastor, né, que fica lá dando direção para as pessoas. Eu não sou pastor, eu não sou nada, então não dou direcionamento, mas eu penso eles na hora que a pessoa chega para falar, imagino que eles, utilizando a sabedoria que vem do alto, porque quando alguém te pede alguma coisa, você não usa a sua sabedoria, você usa a sabedoria que vem de Deus, né? Porque você não tá brincando de dominó, é vidas, é sentimentos, é pessoas, é seres humanos, né? Então, imagino que quando a pessoa vem, eu tenho esse discernimento, quando a pessoa está em um relacionamento, primeira coisa, você namora, você tem filhos, há quanto tempo? Ponto. Você, já é casada, nananã, outro ponto. Porque muitas das vezes a gente dá, se a pessoa não tem esse cuidado, essa cautela, ela dá direcionamentos errados e pessoas saem feridas. Por isso é importante, até assim, quem você ouve, sabe? Lembro-me de uma vez, tinha uma amiga, Larissa, é minha amiga até hoje, é até madrinha da Maria,
acaba que depois que eu mudei, distâncias, né, assim, mas o carinho, o amor é o mesmo. Mas eu lembro que uma vez ela sofria muito de um relacionamento, sofria, e nós fomos na igreja pra ela falar com um padre, sabe? E ela chorava muito. E era um padre, assim, muito conhecido na cidade, sabe? Um padre muito conhecido, jovem, tinha uma linguagem clara. Eu fui com ela lá no atendimento e ela tava em prantos. Aí, quando a gente tava ali, ela tava já tranquila e tal, beleza. Menina, ela entrou nessa sala e eu fiquei de fora esperando ela, né? Aí ela entrou pra conversar com ele, sabe? Quando você precisa de um direcionamento. E quando você precisa de um direcionamento, você tem que procurar pessoas certas, né? Não adianta se você tá com o coração apertado, talvez você falar com uma amiga. Porque a amiga, ela vai falar o que você quer ouvir, muitas das vezes, sabe? E a gente foi lá pra ela receber um direcionamento dele e tal. Como era um padre jovem, bem comunicativo, bem respeitado na cidade. Menina, ela saiu lá de dentro num choro. Mas num choro. Que eu falei assim, o que ele fez com você, sabe? Eu queria saber o que ele fez com ela lá dentro. Quase que eu entrei lá dentro e falei, ei, me conta como você deixa a menina sair desse jeito. Gente, ela saiu de lá aos prantos. Não, ela entrou bem, porque ela tava mal, mas a gente conversando ali, ela ficou bem, depois ela saiu em prantos. Quase que eu falei, cidadão, como que você é um líder espiritual e me deixa a menina sair assim? E eu fui conversando com ela e tentando entender, sabe? O que eles conversaram pra saber como ela saiu assim. Tem feridas, que tem momentos que antes da gente buscar, cuidar, sarar, a gente precisa cuidar. Sabia? Teve uma vez que a gente já morava aqui, uns 2 anos atrás. Eu até tava fazendo uma live com vocês. E a Maria estava tomando banho, tava ela e o Rogério, eu tava na parte de cima, eles estavam acho que embaixo. E a Maria caiu, o ralinho soltou e ela enfiou o pé e cortou o joelho, assim, muito, sabe? E abriu, desbeiçou. E como eu tava na live, o Rogério não queria esperar eu terminar pra poder, né, não chegar lá, ai, que desespero. O Rogério fez o quê? Colocou a mão, pegou um pano molhado e segurou. Depois, quando eu cheguei lá, a Maria enfiou o pé no ralo, o ralo soltou, cortou o joelho, corremos pro hospital. Deu ponto, foi fundaço. Só que antes de cuidar da ferida, ele cessou a ferida, sabe? Antes de tratar, de dar ponto, de doer, primeiro ele teve o cuidado de fazer assim, ó. Às vezes nós precisamos disso, às vezes você precisa disso. Às vezes alguém que vai te procurar precisa disso. Não é que você cutuca, tá vendo? Mas você fez isso, você fez aquilo. Ei, quem somos nós? Às vezes tudo que aquela pessoa precisa é só de um cuidado. Talvez tudo que você precise no seu relacionamento hoje, Natália, é ir diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu não quero perder aquilo que o Senhor me deu por uma distração momentânea. Às vezes você acompanha muito o Instagram de pessoas e você vê pessoas que têm uma vida na internet maravilhosa. Aí você olha pro seu marido e fala, não, mas ele não é assim. Às vezes é uma distração assim, ó, e o inimigo pega uma brecha para poder destruir vidas. Lembra do senhor que eu falei lá de Minas? Ele foi numa pescaria. Ele deu brecha, o inimigo entrou e roubou aquilo que ele tem de mais precioso. Eu imagino que hoje esse cara, se vivo ainda, imagino que ele carrega hoje um peso, uma culpa, um arrependimento sobrenatural. O mesmo arrependimento que muitas pessoas carregam, talvez por estar no trânsito e olhar para a lateral por algo que chama atenção. Já viu que tem homens que dirigem, pode passar uma mulher que fizer, o olho da pessoa parece que quase vai na mulher. Eu imagino que sabe aquele desenho que o olho faz e depois volta? Tipo isso. O olho dele faz e volta. Quantas pessoas um dia fizeram isso e bateram nos seus carros? E causaram danos. Talvez não ferida neles, mas ferida nos outros. Tudo por uma distração momentânea. Então nós precisamos cuidar. A palavra de hoje ficou para amanhã, mas amanhã eu convido você a não perder. Eu tenho certeza que vai trazer assim direcionamentos para você.
Amém? Feliz dia para vocês. Feliz dia das mulheres. Que você tenha o melhor dia da sua vida. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor Jesus possa cuidar de você. A Lívia falou, tá, a Vivi quer voltar, ela não quer nem pintado de ouro. Olha pra vocês verem, gente, a Lívia tá na live. Lívia é minha cunhada, mora lá em Divinópolis. Casada com o irmão, quase casada, né, Lívia? Com o irmão do Rogério. E ela tá falando que esse senhor, ele é vivo, quer voltar de todo jeito, tá totalmente arrependido e ela não quer ver ele nem pintado de ouro. Tem feridas que elas podem até ser saciadas ali, sabe? Cuidadas ali. Mas tem marcas que ninguém consegue arrancar. Essa mulher pode olhar para ele e até ter vontade, mas ele deixou uma marca nela que ele não consegue arrancar. Mas de alguma forma isso pode mudar? Óbvio que sim. Deus é um Deus de milagres, né? Depende do quanto ela se entregar para o Senhor, se abrir, e o quanto ele confia no Senhor. Tudo depende. Fabi pediu pra deixar a live salva. Fabi também é prima do Rogério, tá lá em Divinópolis. Saudade de vocês, família! Saudade de estar em Divinópolis e comer aquele pãozinho de queijo, Lívia, aquele biscoito frito da sua mãe. Que eu lembro o dia que eu fui, eu comi pouco. Eu acho que um dia eu tava até de jejum. Meu Deus, que vontade! Em nome de Jesus, daqui um dia a gente tá aí. Feliz dia pra vocês, tudo de bom, feliz nosso dia, que você continue sendo essa pessoa incrível, acredite em você, não deixe que nada nem ninguém limite os seus sonhos, não se perca por distrações nenhuma, entregue tudo nas mãos do Senhor, que seja feita a vontade dele, amém? Ficar com Deus, vou visitar sim, hein, Fabi? Ficar com Deus, beijo, tchau, tchau.